Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Coisas de Dayana. Estamos aqui para mais uma live. Estou fazendo lives aqui todos os dias, né? Lendo a Bíblia com vocês. É muito importante que todas as pessoas, todos os seres humanos, inclusive eu, nós venhamos, né, ler a Bíblia e estudar a palavra para entender o plano de Deus, entender o que Deus quer, né, que a gente faça, como Ele quer que a gente se comporte, o que devemos fazer para de fato aí viver uma vida agradando a Deus. Claro que não vamos conseguir ser perfeitos, né? Mas temos aí que procurar viver conforme a vontade de Deus, agradar a Deus, né? Deus, ele tem uma promessa de salvação, de vida eterna, e para isso a gente precisa aí andar em obediência. E como obedecer a Deus sem saber da vontade dele? Acaba se tornando aí um pouco, né, impossível. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus. Quando a gente conhece, quando a gente procura conhecer a palavra de Deus, a gente acaba aí se aproximando mais dele também, né? É uma forma da gente se aproximar de Deus. Então nós devemos buscar conhecer a palavra e não só conhecer, mas também praticar, né? Porque uma vida sem Deus é uma vida vazia. A gente pode confirmar isso, vendo os noticiários, analisando pessoas até que a gente conhece, pessoas às vezes até da nossa própria família, que não adianta o ser humano ele ganhar tudo aqui nesse mundo, ele conquistar tudo aqui nesse mundo, mas de fato ele não conseguir ter aí ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa que vive dessa maneira, ela tá sempre aí se sentindo o quê? Vazia. Ela tá sempre sentindo que falta alguma coisa. Nós precisamos do nosso Criador. Essa é a verdade. Não tem como a gente viver feliz, viver completo, sem ter Deus, né? Sem ter o Espírito Santo de Deus enchendo a gente. Então a gente precisa buscar pelo Espírito Santo. Para a gente se encher do Espírito Santo, a gente tem que moldar o nosso caráter, o nosso comportamento, né? Nós precisamos vencer a nossa carne, tá bom? Então, assim, nós vamos dar continuidade hoje na leitura. Estamos no capítulo de número 12 de Êxodo, tá? Que é o segundo livro da Bíblia. Então, se você não acompanhou as outras lives, se você não conhecia o canal, ou se de repente você perdeu algum capítulo anterior, você pode estar assistindo. Eu deixei todas as lives gravadas. O meu objetivo com essas lives é que de fato tenha a Bíblia completa aqui no meu canal. Não só lendo, né? Não só lendo a Bíblia, mas também refletindo sobre cada capítulo. Porque em todos os capítulos Deus nos deixa lições, tá bom? Para a gente aprender coisas, para a gente aprender a viver melhor. Isso vai ser uma coisa que vai ser uma consequência, né? A gente vai aprender a palavra de Deus e, consequentemente, a gente vai viver melhor nesse mundo. E vamos buscar pela nossa salvação. Então, para isso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, tá? Então, assim, eu sempre leio aqui os comentários, tá? Eu leio, respondo, porém, eu leio e respondo os que têm a ver com o assunto da live, tá bom, gente? Com o assunto da live, para a gente interagir aqui. Às vezes a sua dúvida vai ser a dúvida também de alguém que depois vai assistir a live gravada. Então, eu acho muito importante eu responder os comentários aqui, né? A gente interagir. Se Deus tocar no seu coração com alguma coisa que
né, está escrito, que você percebeu que de repente eu não passei. Pode ser o Espírito Santo te usando também, né? Então eu sempre leio os comentários, tá? Se você deseja oração, você pode deixar aqui o seu comentário com o seu nome, dizendo o porquê que você quer aquela oração também, tá? Eu estarei orando por vocês, mas uma das coisas, né, que está escrita na Bíblia é que temos o passe livre para orar a Deus, tá bom? Nós podemos orar diretamente a Deus e Deus ele vai nos responder, tá bom? Nós temos que ter essa comunhão com Deus, nós temos que orar. A oração ela é um meio de comunicação que nós temos com Deus. Então todas as pessoas podem orar, tá bom? Diretamente para Deus. Mas isso não significa que você não pode também pedir oração e que isso não vai te ajudar. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem orando aí pelo seu propósito, de fato é melhor para você, né? Mas fique você sabendo que na Bíblia está escrito que você tem passe livre, tá? Para orar diretamente com Deus. Bom, eu vou começar aqui a ler, tá bom? Vamos lá. Se você tiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo de número 12 de Êxodo. E uma coisa que eu gosto de fazer bastante quando eu vou estudar é o quê? De anotar as coisas que eu acho importante. Eu gosto de pegar uma caneta, de pegar um caderno, né? E ir anotando tudo que eu acho importante. O nosso cérebro, ele consegue visualizar melhor, né? Quando a gente anota, a gente consegue aprender melhor quando a gente anota. Então eu te convido a fazer isso, tá bom? De repente você vai anotar uma coisa que você vai poder levar para outras pessoas, para edificar a vida de outras pessoas, ou de repente se você ficar com uma dúvida, né, você pode anotar essa dúvida. Quando a gente for com um momento para tirar as dúvidas, né, você coloca aqui nos comentários. Então você ouvir a palavra de Deus e ir anotando as observações que você teve a cada versículo, né? Aquele versículo você interpretou daquela maneira, é uma maneira muito interessante de estudar e muito eficaz também, tá bom? Então eu vou dar aí uns 5 segundinhos, 10 segundinhos para você pegar o seu papel e a sua caneta, caso você queira aí anotar, tá bom? Boa noite a todos que estão chegando. Bom, e vamos lá, vamos começar a ler, né? E eu vou ler na versão NVT, tá bom? Ela é uma versão traduzida, uma versão de fácil entendimento, tá bom? Ó, então vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que o 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais comerá um animal inteiro.
deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes, amargas, de pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Escutarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu, o Senhor, mas o sangue dos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer o pão com fermento durante alguns dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente neste dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia e do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tome um feixe de ramo de hisopo e molhem com o sangue, usando o hisopo.
passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembre-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossa família. Então todos ali estavam se prostrando e adorando. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do Faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro do calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O Faraó, todos os seus oficiais e todo o povo do Egito acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixe meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas me abençoem ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros, seguindo as instruções de Moisés. Pediram aos egípcios que lhe dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que haviam levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser lembrada por todos os israelitas, de geração em geração. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado.
Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Então aqui a gente viu nesse capítulo que Deus ele cumpriu tudo que ele falou que ele ia cumprir, né? Os israelitas, quando eles chegaram no Egito, eles eram apenas aproximadamente, né, 70 pessoas. Se não era exato, era aproximadamente 70 pessoas. E essas pessoas, elas se multiplicaram muito, né? Deus, ele tinha um plano para o povo de Israel. Ele queria que esse povo se multiplicasse. Seria por esse povo que viria Jesus, né? Que logo mais à frente seria aí o sacrifício perfeito. E Deus mostrou que Deus deu o quê? Coisas para eles fazerem. E eles tinham que ter o quê? Fé e obediência, para que tudo aquilo fosse cumprido. A gente viu também nos capítulos anteriores a dureza do coração de Faraó e como que isso levou a uma consequência muito mais séria. Uma consequência onde ele perdeu o filho dele, primogênito, sem contar todos os sofrimentos, né, que aquele povo do Egito sofreu por conta do coração duro de Faraó. Deus ele mostra que independente da situação, das coisas, das pessoas, do coração duro, das possibilidades, ele é fiel para cumprir. Mas que as pessoas tinham que ter o quê? Fé e obediência. E tudo isso, né, todo esse passo a passo para a celebração da Páscoa, ela apontava já para Jesus, né, para o sacrifício perfeito, para que nós somos lavados com o sangue do Cordeiro, né, que é um Cordeiro sem pecado. Jesus ele não teve nenhum osso quebrado. A Bíblia apontou isso mais à frente, né? Então as coisas na Bíblia, elas vão acontecendo e os juízos de Deus vão se intensificando. No Antigo Testamento houve esse sacrifício para a libertação do povo de Israel, para eles saírem em uma quantidade maior, mais volumosa, mais separada, porque afinal de contas os egípcios não se relacionavam com hebreus, eles tinham nojo dos hebreus, então não tinha casamento, não tinha filhos, né? Que era tipo israelita com alguém do Egito. Então o povo foi separado, foi multiplicado, porque Deus tinha ali a promessa de Jesus, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. E tudo isso mostra, né, todo esse passo a passo para a celebração daquela ceia, né, as coisas que eles tinham que fazer, o sacrifício, eles tinham que seguir tudo detalhadamente. Para quê? Para eles terem aquela libertação. Então Deus ele ia fazer o milagre, mas o povo ele precisava ser o quê? Obediente, né? Então Jesus ele veio para fazer o sacrifício perfeito. Nós só seremos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que ele fez pela humanidade. Mas a humanidade, ela tem que ter o quê? A obediência. E só a obediência ela leva à salvação? Não. O que salva a gente é o sangue de Jesus. E quando a gente crer nele, a gente obedece ele por amor, né? Então aqui eu coloquei alguns
algumas anotações, né? Porque na live, gente, é difícil, ainda é um capítulo bem longo, né? Esse capítulo, ele é bem longo, então pode ser que eu me perca. Então, sempre antes, né, de eu trazer aqui uma live para vocês, eu leio, eu anoto tudo, para mim, de fato, trazer tudo completinho, tá bom? E eu vou ler aqui os comentários de vocês, tá? Eu vou ler os comentários de vocês assim que eu terminar de fazer aqui os apontamentos sobre esse capítulo, tá bom? Então, obediência protege e salva. O povo só foi poupado do juízo do anjo da morte porque obedeceu às ordens de Deus. Escolher o cordeiro, passar o sangue nos batentes e comer conforme ele mandou. A obediência a Deus traz proteção e bênçãos espirituais, né? Então, isso se aplica aos dias de hoje, né? Devemos ser pessoas obedientes a Deus. E para a gente ter essa obediência, nós precisamos estudar, ler e orar sobre Deus, né? A gente precisa conhecer a palavra de Deus para a gente andar em obediência. Nós precisamos se encher do Espírito Santo para ter discernimento espiritual. Nós precisamos orar para ter comunicação com Deus todos os dias. Deus é justo e misericordioso. Deus julgou o Egito pelo primogênito, mas poupa quem estava sob o sangue. Deus é justo com os pecadores, mas misericordioso com os que confiam em Jesus. Nós temos que acreditar em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente entende o sacrifício dele perfeito, quando a gente entende o plano de Deus para a humanidade, para mim, para você, a gente começa a se tornar pessoas obedientes. Nós temos temor a Deus, nós fazemos as coisas a Deus por amor. Amar ao próximo, obediência, né? Tudo isso é uma consequência do nosso amor a Deus, né? Então, quando a gente começa a entender isso, nós começamos a mudar, tá bom? Não significa que a gente vai ser perfeito, mas que temos que andar em santidade, em obediência. Jesus é o Cordeiro perfeito. O Cordeiro sem defeito simboliza Cristo, que morreu pelos nossos pecados. A vida eterna vem somente pelo sangue de Jesus. Então, tudo isso aqui já apontava para Jesus. Por isso que hoje em dia, né, não é comemorado, nem mesmo os israelitas é comemorado dessa forma a Páscoa, porque Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Somente pelo sangue de Jesus temos a misericórdia da salvação, né? Por isso que temos que olhar para Jesus, temos que se afastar do pecado, viver em santidade, em obediência, por amor a Deus. A pureza e a santidade são necessárias. Comer o pão sem fermento e o cordeiro assado simboliza pureza, santidade e separação do pecado. Devemos viver uma vida limpa diante de Deus. Quando a gente quer se encher do Espírito Santo, quando a gente quer de fato, né, ter a consciência limpa com Deus, nós devemos viver em santidade. Nós devemos viver se afastando do mal, do que não agrada a Deus, né? É isso que faz o coração de Deus se alegrar. Quando a gente faz coisa errada, quando a gente se afasta de Deus, nós entristecemos o coração de Deus. E quando a gente ama alguém de verdade, não é isso que a gente quer. A gente não quer entristecer o coração daquela pessoa. E é assim com Deus. Preparação e prontidão. Comer de prontidão, cinto apertado, sandália nos pés, simbolizam que estavam prontos para partir. Devemos estar espiritualmente prontos para a vinda de Jesus, né? Nós devemos estar todos os dias em oração,
lendo a palavra, se santificando, pois o próprio Jesus disse: ninguém sabe que dia, que hora, que local, né? Como que vai ser? Ninguém sabe o dia exato da volta de Jesus. Então nós devemos viver a cada momento esperando por isso, né? Viver se santificando, viver guardando o nosso coração, guardando os mandamentos de Deus, porque nós não sabemos. Pode ser assim, ó, no estralar de dedos, ninguém sabe. E nós devemos estar o quê? Obedientes. Nós devemos estar de prontidão para quando isso acontecer. E ninguém sabe quando isso vai acontecer, né? Deus cumpre suas promessas. Deus libertou Israel exatamente no tempo que prometeu e com poder e provisão. Confiemos na fidelidade de Deus. Ele sempre cumpre suas promessas. Está tudo escrito. Temos que ter fé. Muitas coisas nós não podemos resolver com a força do nosso braço, com as nossas palavras. A nossa própria salvação não vem só das nossas obras. Então nós devemos ter fé, pois Deus é fiel para cumprir. Uma pessoa, um israelita naquela época, mesmo sendo Moisés, ele jamais convenceria aquele faraó. Só Deus, tem coisas que só Deus pode fazer. Então, independente de qualquer situação que a gente esteja passando, o que nós temos que fazer é ter fé, é confiar. Claro que nós temos, né, que tomar atitudes. Moisés, ele tinha que ir lá falar com o faraó, teve todo um ritual para fazer a comemoração da Páscoa, para fazer aquela alimentação. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós temos que entregar nas mãos de Deus. Nós temos que ter fé que o sobrenatural vai acontecer, porque Deus ele é fiel para cumprir. Mas para a gente ter, digamos assim, uma autoridade, né? Para a gente conversar, para a gente ter fé que vamos viver no paraíso, para a gente ter fé que Deus vai resolver aquela coisa que a gente já tentou de todas as maneiras e não conseguiu, nós devemos andar obedientes. Não adianta a gente procurar ficar fazendo sacrifício, fazendo coisas, sabe, da nossa cabeça, com coisas materiais, sem entregar o nosso coração, o nosso comportamento, as nossas atitudes para Deus. Procurar se santificar, procurar estar limpo para conversar com Deus, né? Bom, gente, agora eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Os comentários de vocês, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, eu vou responder também. Pra gente ler o próximo capítulo. Eu vi que tem bastante comentário. Talvez se eu não conseguir ler todos, você tiver com uma dúvida, de repente, sem querer eu não ver aqui seu comentário, você pode deixar marcadinho, tá bom? Em algum vídeo meu que eu vou ver e eu vou te responder, tá bom? Boa noite a todos. Deus ilumine sempre. Uma pessoa que deixou aqui o nome, Júlio, Julie, Rose, Vilmar, Simone, Denise, Edna, Alexandre, Andréia, Moacir, Cleide. Anotei aqui, tá bom, gente? Nome para oração. Boa noite, a paz do Senhor. Orem por Fernanda, Jorge, Gabriel e família.
Amém, amém. Bom, eu tô vendo aqui, ninguém ficou com nenhuma dúvida. Orem por mim, diz o Antônio. Vou anotar aqui seu nome, Antônio. Bom, gente, vamos dar aqui então continuidade, tá bom? Na leitura da palavra. Nós vamos ler agora. Então, o Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos, homens dos israelitas, o primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo: este é um dia para ser lembrado, é o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem essa cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Até hoje, né, nós celebramos a Páscoa, não como, né, os israelitas, não como eles faziam naquela época, mas até hoje nós celebramos a Páscoa. Ele jurou aos seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia, faça uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento nos 7 dias. Neste período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No 7º dia, cada um explique a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrar-nos sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com a mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano da data estabelecida. É isso que terão quando o Senhor cumprir o juramento deles a seus antepassados, quando ele lhes der a terra onde hoje vivam os cananeus. Apresente ao Senhor todos os primeiros filhos, homens, e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão que quebrar o pescoço dele. Quanto os primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhes perguntarão o que significa tudo isso, e vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos dos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais, e por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus
não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhasse de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, esse foi o capítulo de número 13. Você vê que naquele momento que os israelitas foram para o Egito, a solução deles estava em quem? Em José, né? Em José, porque José se tornou grande lá no Egito, né? Eles foram para o Egito para não passar fome e o sustento deles, né? Aquela provisão vinha do quê? De José, do poder, né? Que José tinha. Só que José já tinha morrido. Claro que vinha porque Deus fez tudo aquilo com José, né? Mas você vê que todas as pessoas nesse mundo passam, mas as promessas de Deus se cumprem. Deus estava cumprindo promessas, né, com aquele povo. Nada daquilo era em vão. As promessas de Deus, por mais que passe muito tempo, aquele povo ficou escravizado por mais de 400 anos, mas Deus, ele é fiel para cumprir os seus propósitos. Ele sabe exatamente o tempo certo de todas as coisas, né? A santificação do primogênito. Deus ordena separar todo o primogênito, tanto de homens quanto de animais. Tudo que Deus nos dá serve dedicado a Ele, reconhecendo a sua soberania. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, separado desde o ventre de Maria para nos salvar. Os israelitas deviam lembrar da Páscoa e da saída do Egito todos os anos. Devemos não esquecer o que Deus fez em nossas vidas e lembrar do sacrifício e manter a nossa fé e gratidão. Nós devemos levar para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, todas as coisas que Deus fez, né? Nós devemos falar do Evangelho, da salvação, para que todas as pessoas saibam. É isso que Deus quer. Comer o pão sem fermento, lembrando a pressa da saída do Egito e a pureza. Precisamos de pureza e santidade, afastando do pecado. Jesus é o pão sem fermento, perfeito, sem pecado, que nos purifica. Só por Jesus, né, que temos aí o perdão, né, que temos a salvação, só por meio de Jesus. A obediência gera bênção. Observar os mandamentos mantém o povo vivo e protegido e serve de testemunha às gerações futuras. A palavra de Deus é vital para a nossa vida espiritual. Quem vive em Cristo segue os seus caminhos, é abençoado e mostra aos outros a salvação. É isso que nós devemos fazer, né? Falar do amor de Deus, falar da palavra, para levar salvação para mais pessoas. O caminho de Deus leva Israel pelo caminho do país dos filisteus, mas pelo deserto, protegendo, ensinando a dependência. Deus guia pelo caminho certo, mesmo que pareça o mais difícil.
Jesus nos conduz na vida espiritual, às vezes pelo deserto da provação, mas sempre com um propósito de proteção e preparação. Muitas vezes a gente acha que está passando por coisas, né, muito difíceis, a gente não entende, mas tudo na nossa vida tem propósitos, né? Deus, ele ensina no deserto. Deus vai diante do povo como nuvem de dia e coluna de fogo, mostrando o caminho. Deus está sempre presente para guiar e proteger seu povo. Jesus é a nossa luz, nosso guia, conduzindo da escravidão, do pecado, da vida eterna, pela sua palavra, pelas suas obras, né? Por tudo que a gente vê que Deus fez por nós, por tudo que ele fala, né, na Bíblia, de que devemos obedecer, né, do que devemos fazer. Deus vai nos guiando, Deus vai nos moldando. Quando a gente obedece, coloca em prática tudo que Deus nos deixou, Deus vai moldando. Ensino às gerações futuras. Os filhos devem perguntar sobre os ritos para que as gerações futuras conheçam a obra de Deus. É importante ensinar sobre a salvação e a fidelidade de Deus. Devemos ensinar sobre Jesus, sobre seu sacrifício, para que todos tenham a salvação e aqueçam a sua fé. Proteção de Deus sobre os seus. A nuvem e a coluna de fogo guiavam e protegiam o povo durante a caminhada no deserto. Deus sempre guia, protege e direciona o seu povo. A nossa proteção e luz no deserto, na nossa vida espiritual. Nós devemos, gente, conhecer a palavra de Deus, né? Buscar mais de Deus, para Deus nos guiar. O povo de Israel, ele deveria ser o quê? Obediente, para que tudo desse certo, para que Deus cumprisse o propósito. O povo, ele precisava ser obediente, né? As coisas na Bíblia, elas vão se intensificando. Os juízos vão se intensificando, né? Deus, ele fez tudo isso. Antes o sacrifício era o quê? Um cordeiro. Logo mais para frente, no Novo Testamento, o sacrifício perfeito foi Jesus. Naquela época, o sacrifício, ele foi feito para a libertação do povo. No Novo Testamento, Jesus foi o sacrifício para que a gente tenha acesso ao perdão, à vida eterna. Mas para isso devemos viver em obediência. Então toda a Bíblia, o Antigo Testamento, por isso que é importante a gente começar a ler desde o começo, ele aponta para Jesus, né? Deus mostra o tempo todo a importância de buscar por ele, né? De ser luz nesse mundo, de ser obediente, de guardar os mandamentos dele, de conhecer mais a sua palavra para saber de fato o que fazer, né? E hoje, naquela época, Deus tinha propósitos para trazer Jesus. Hoje o propósito é a salvação, né? É a vinda de Jesus. Muitas pessoas não vão estar, né? Para quando Jesus voltar. Muitas pessoas vão ter o quê? Morrido, né? As pessoas não são eternas aqui nesse mundo. Então nós temos que se preparar, né? Temos que se preparar. É muito triste ver pessoas hoje em dia enganadas, no sentido que achando que dando algo material, Deus vai de repente resolver aquela situação dela, ou o jogo vai virar, o milagre vai acontecer, quando na verdade Deus quer o nosso coração. Eu comecei a sentir Deus muito próximo de mim quando ano passado eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, né? Eu sempre li a Bíblia anteriormente ao ano passado, só que eu não meditava. Muitas vezes eu lia rápido, né? E muitas coisas passavam o quê? Batido, porque quando a gente lê rápido, a gente não capta, né, todos os detalhes, né? Então é muito importante que a gente leia pausadamente, para que a gente aprenda todas as lições.
em todos os capítulos da Bíblia, pelo menos a maioria deles, mostra o quê? Quando não mostra todas essas coisas, um mostra outro mostra outra, mas desde que eu estou lendo, interpretando, esse ano eu estou lendo mais devagar, a Bíblia sempre mostra o quê? Que Deus vê tudo. Deus conhece o nome de cada membro da nossa família. Deus vai ver tudo o que a gente faz, né? Deus, ele sabe de tudo. Deus mostra o quê? A importância da obediência. Como é importante nós sermos obedientes a Deus, a palavra de Deus. A Bíblia mostra também que Deus, ele cumpre as suas promessas. Tudo que está escrito na Bíblia, que Deus fala que ele vai cumprir, Deus vai cumprir. Que devemos ter fé. Muitas vezes queremos as coisas, mas não temos fé, não temos obediência. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha fé nele. E essa fé, ela gera a obediência, ao amor, né? Então, em tudo a gente Deus vê o coração de cada pessoa. Para Deus nada é impossível. Humanamente falando, muitas coisas são impossíveis, né? Lidar com o ser humano é muito difícil. Tem coisa que é muito impossível para nós, para nossos olhos, para nossa vida, para o que a gente quer. Mas Deus, ele é um Deus do sobrenatural. Deus, ele tudo pode fazer. Não é quando ele saiu, quando ele entrou naquela arca que ele construiu para levar a família dele e os bichos, né, que Deus instruiu. A Bíblia fala que Deus fechou a porta. Deus fechou a porta daquela arca, né? Então, nós temos que ter o que? A ação. Nós temos que agir. Nós temos que agir conforme o que? A Bíblia nos instrui, né? Nós devemos fazer o que é correto e ter fé que Deus é capaz de cumprir o sobrenatural, porque a gente tem que fazer a nossa parte, mas o sobrenatural quem faz é Deus. Nós temos que ter fé, né? Então a Bíblia ela mostra muito sobre isso, né? Sobre ter fé, obediência, fazer o que Deus quer, né? Agora eu vou ler aqui um pouquinho. Hoje o dia foi corrido, mas o importante é estar aqui. Seja muito bem-vindo. Ótima comunicação, que bom que vocês estão gostando. Palavra de salvação, amém. Sim, gente, toda a Bíblia, ela nos leva à salvação, né? A Bíblia, o objetivo dela é levar o ser humano à salvação. Esse mundo aqui, ele é passageiro, né? Os nossos olhos, eles são humanos. Nós somos a humanidade, né? Então, muitas vezes a gente quer o quê? Coisas desse mundo. E isso não significa que Deus não pode realizar. Deus pode. Só que o objetivo da Bíblia é a salvação. Nós devemos sim ter fé. Quando vamos supor, você quer alguma coisa, você está pedindo alguma coisa para Deus, você tem que ter fé que é possível. Mas para Deus ouvir você, você tem que fazer o quê? Ser obediente. Muitas pessoas querem que Deus faça um milagre e não é o quê? Obediente. Então não significa que Deus não pode fazer os nossos sonhos aqui nesse mundo. Deus pode sim fazer. Só que todas as palavras da Bíblia, o objetivo da Bíblia, o objetivo de Deus é muito além, é muito maior. Isso aqui é passageiro. Deus pode realizar aqui nesse mundo? Sim. Mas o objetivo da palavra de Deus é a vida eterna. Deus, ele vê muito lá na frente, né? E eu sinto que Jesus está voltando, gente. Eu sinto. Eu não posso falar assim para vocês, vai ser logo, que vai ser esse ano, vai ser o ano que vem. Eu não sei quando. Mas eu sinto que eu estou aqui falando da palavra de Deus, porque Deus, ele quer levantar pessoas para fazer isso.
né? Jesus vai voltar e ele quer salvar o máximo de pessoas. Ele quer salvar o máximo de pessoas, né? Então, a palavra de Deus, hoje em dia, com a internet, está alcançando muitas vidas. Muitas pessoas estão tendo conhecimento da palavra de Deus. Então, que essa palavra não volte vazia a você. Porque a palavra de Deus, ela é linda, perfeita e agradável. Na Bíblia, você não vai encontrar coisas, Deus não vai pedir coisas para você que não vai edificar até sua vida terrena aqui. O plano de Deus é a salvação, é a vida eterna, isso aqui é passageiro. Mas quando você passa a praticar a palavra de Deus, automaticamente até a sua vida aqui nesse mundo melhora, né? Não significa que você não vai ter problemas, que você não vai ter obstáculos, não é isso. Mas com Deus tudo se torna melhor, tá? Mandamento, guarda o sábado. Sim, isso foi uma lei de Moisés para aquele período, né? Do povo que estava saindo do Egito, né? Ore por mim, diz o Luciano. Luciano, eu vou orar por você. O Luciano diz que está com ansiedade, depressão. Luciano, você tem que começar a ler a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Eu vou sim orar por você, mas você também tem que orar por você. Você tem que ter uma comunicação com Deus diariamente, tá? Estou passando por este momento de conhecimento e sabedoria. Amém. Deus, ele quer nos encher de sabedoria, né, de discernimento espiritual. Mas para isso nós temos que buscar por ele. Você lê o Velho ou o Novo Testamento? Eu estou lendo aqui com vocês, gente, o Velho Testamento, mas a gente vai chegar no Novo também. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que entender a soberania de Deus, então é importante que a gente venha aí ler a Bíblia inteira. Oi, boa noite. Moça, acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Estou errado? Sim, você está errado, porque a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, né? As coisas que aconteceram naquela história, o que Deus mandou, né, que escrevesse na Bíblia, foi coisas que Deus instruiu os homens, né? Então, como que você diz acreditar em Deus, né? Mas você não acredita no que Deus fala? É a mesma coisa de você dizer que acredita em alguém, mas você não acredita em nada que ela disse. Porque Deus, ele deixou a palavra, né? Para a gente ler, para a gente se moldar, para a gente aprender a buscar, a se encher do Espírito Santo. Então, como que você diz que acredita em Deus, mas você não acredita nas instruções dele? Será que você não está preferindo acreditar mais em você, em fazer mais o que você quer, porque você não quer fazer a vontade de Deus? Será que não é isso, né? Porque a pessoa que se recusa a acreditar na Bíblia, muitas vezes ela está envolvida nisso, ela está envolvida nas coisas do mundo, ela quer acreditar no que o mundo diz, sendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como que você diz acreditar em Deus se você não acredita na palavra dele? Então, minha orientação a você é que você leia a Bíblia com calma, que você leia capítulo por capítulo, para que você possa entender a Bíblia. Até porque a Bíblia não vai pedir para você ficar fazendo coisas erradas, né? Ela não vai pedir isso. Deus, ele não pede isso. Então,
você tem que ler e praticar a Bíblia. Quando você recebe o Espírito Santo e é obediente e teme a Deus, você não tem medo nem da morte, pois você sabe que a vida não termina por aqui. Exatamente. A gente passa a entender melhor as coisas, né? A gente vê além daqui. Exatamente. Boa noite. Tem que ler a Bíblia todo dia para passar essa doença? O Luciano perguntou, porque ele diz que está sofrendo com ansiedade, depressão. Luciano, quando a gente não enche, né, a nossa mente, né, o nosso corpo, o nosso templo de Deus, a gente vai dando espaço para as coisas do mundo, né? A gente vai dando legalidade. Não estou querendo dizer que você está com mal, mas o nosso corpo ele fica vazio, nossa mente ela fica vazio. Então nós temos que se alimentar do que é santo, do que é de Deus, para a gente conseguir encher o nosso coração de coisas boas. Você tem sim que ler a Bíblia todos os dias. Pode ser que no começo, como você tá muito assim, né, distante, você vê que pelo jeito assim que você falou, tem que ler, né? Quanto mais você vai lendo, quanto mais você vai praticando a palavra de Deus, mais você vai se enchendo de Deus. Vai chegar uma hora que já não vai ser como que eu posso te dizer? Uma tarefa chata, digamos assim, uma coisa, um fardo, porque você vai querer conhecer mais de Deus. Você vai querer se conectar mais com Deus. E essas coisas ruins, elas vão indo embora. Por quê? Porque você vai se enchendo de Deus. Então essas coisas ruins que tá aqui, você vai se enchendo de Deus, ó, as coisas ruins elas tendem a ir embora. Então, sim, você tem que ler todos os dias a Bíblia, você tem que orar todos os dias, você tem que se encher de Deus para isso ir embora, tá bom? Agora nós vamos ler o capítulo de número 14. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros no deserto. Mas uma vez endurecerei o coração do faraó e ele prosseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar a sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além de demais carruagens de batalha do Egito, cada um com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiam com todas as forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaremos no acampamento de Pi-Airote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés:
Porque você nos trouxe ao deserto para morrer? Não haveria sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Porque nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor sermos escravos no Egito do que ser um cadáver no deserto. Para você ver, mesmo com todos os milagres, né, com todas as pragas que Deus mandou sobre o Egito e os israelitas viram, por um momento de dificuldade, eles passaram a duvidar da soberania de Deus, né? Então hoje Deus nos deu a vida, Deus criou o mundo, Deus mandou o seu filho Jesus para se sacrificar. Deus nos deu a palavra dele e mesmo assim tem pessoas que não acreditam em Deus, ou tem pessoas que por passarem por coisas difíceis na vida não querem acreditar em Deus. E isso aconteceu desde o começo, né? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, né? Então isso já se mostra desde o começo, a ingratidão a Deus. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Muitas coisas, depois que a gente já fez tudo o que a gente podia fazer, mas que a gente segue em obediência, que a gente segue em fé, em oração, só Deus pode fazer. E Deus vai fazer. Muitas vezes o mal se levanta, as dificuldades vêm, mas tudo isso é para mostrar a soberania de Deus. Deus usa até o que é ruim, até o que é mal, para mostrar a soberania dele, né? Então o Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim, diga ao povo que marchem. Tomem sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o egípcio a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e um vento forte ao leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. O povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, como uma parede de água em cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas, pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e acusou uma grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritavam os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas,
E o Senhor arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros. Todo o exército do faraó, nenhum dos egípcios que haviam perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. Os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Então, que nós venhamos ser o povo obediente, o povo que faz a vontade de Deus, porque Deus, ele tudo pode fazer. Que a gente não venha se comportar como Faraó, com o coração endurecido, como pessoas que não quer fazer, que não quer agradar a vontade de Deus. Que Deus possa ter misericórdia, né, da gente, que Deus possa lutar pela gente. Mas para isso nós devemos viver em obediência, né? Deus, ele tudo pode fazer. Humanamente falando, jamais daria para um ser humano abrir um mar. Não tem como um ser humano fazer isso. Mas para Deus nada é impossível. Então nós temos que ser o povo que está com Deus. Nós temos que viver em obediência a Deus, tá? Porque é muito ruim a pessoa, você vê Deus, ele mostra que ele é Deus, ele mostra, só que a pessoa muda um pouquinho, depois ela endurece o coração de novo. Depois ela muda mais um pouquinho, depois endurece o coração de novo. E as consequências, elas vão ficando pior. Até o último dia da sua vida. Até que você não tenha mais a escolha de buscar pela salvação. Até que Jesus volte, né? Então a gente não pode endurecer o nosso coração. As coisas de Deus, elas são sérias. As coisas de Deus são detalhadas, são bem especificadas, né? Então nós devemos ser aquele povo que obedece a Deus. Que não que é perfeito, Deus, ele mostra aqui na Bíblia, por A mais B, que o ser humano, gente, não consegue ser perfeito. O ser humano, ele tem suas limitações, né? Por mais que a gente busque fazer tudo certinho, agradar a Deus, às vezes a gente tem medo, a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Perfeito é somente Deus, mas nós temos que procurar andar em santidade. Quando a gente faz isso, como eu voltei a dizer, a nossa vida, o propósito não é só melhorar aqui a nossa vida terrena, o nosso propósito é a salvação, o propósito de Deus. Mas automaticamente você também vai mudando a sua vida. Nós temos que viver em obediência, não tem outro jeito. Quem quer viver bem, quem quer viver em paz, quem quer viver nas bênçãos do Senhor, por mais dificuldade que você passe, você tem que buscar a Deus. Não tem outro caminho. Não tem. Você pode ver, tem pessoas que conquistam tudo no mundo, mas ela é vazia, ela é triste, falta alguma coisa nela, né? Tem pessoas que têm habilidade para várias coisas, mas vive tomando péssimas atitudes, não se enchem do Espírito Santo de Deus, não se enche do Espírito Santo, não consegue ter um discernimento espiritual. Então não tem outro caminho, é só Deus. O ser humano, ele precisa de Deus, não tem como viver sem Deus. Toda vez que o ser humano não se encher do Espírito Santo de Deus, ele vai se sentir triste, ele vai se sentir vazio, a vida dele não vai dar bons frutos, porque ele está longe de Deus. Vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Mas antes, deixa eu ver aqui os apontamentos também.
Eu coloquei aqui nesse capítulo. Deus prepara o caminho. Deus orienta Moisés posicionar Israel entre o mar e o exército do Egito. Deus pode nos colocar em situações que parecem impossíveis, mas Ele tem um plano de libertação. Nós temos que ter fé em Deus. Jesus nos guia pelo caminho da salvação, mesmo quando enfrentamos paredes na vida espiritual. O povo obedeceu a Moisés, acampando à beira do mar, mesmo vendo o exército do Egito se aproximar. Imagina, você vai ficar num lugar onde não tem para onde você correr. A sua dependência vem do Senhor, né? Eles ficaram ali na beira do mar. Obedecer a Deus, mesmo quando tudo parece impossível, demonstra fé verdadeira. Seguir Jesus muitas vezes exige confiar nele, mesmo sem enxergar saída, né? Os israelitas ficaram com medo e reclamaram a Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui? O medo é natural, mas a fé nos mantém firmes. Confiar em Jesus nos dá coragem para enfrentar situações que parecem impossíveis. Não temais, estai firme e vede a salvação do Senhor, disse Moisés. Deus promete lutarmos sem lutar, pois Ele mesmo garante a vitória. Quando nós confiamos, Deus age em nosso favor, mesmo quando não podemos agir sozinho. Jesus nos dá a vitória sobre o pecado e a morte. Deus manda Moisés levantar o cajado e o mar se abre. O exército do Egito é destruído. Deus tem poder absoluto sobre os problemas e adversidades. Em Jesus, nenhuma força do mal pode nos derrotar. Moisés estende a mão sobre o mar e Deus o divide, permitindo que Israel atravesse em terra seca. A fé ativa nos permite experimentar o sobrenatural de Deus em nossa vida. A fé em Jesus nos leva a milagres espirituais e libertação do pecado. Israel viu o exército destruído e temeu o Senhor e creu nele e em Moisés. Toda a vitória de Deus deve gerar louvor, fé e gratidão. Jesus nos liberta e nos faz reconhecer a graça e o poder de Deus em nossa vida. Então, nós devemos ter fé. Tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que a gente tem que tomar, tem que fazer tomar algumas atitudes na nossa vida, mas nós temos que ter fé em Deus. Tem coisas que é só Deus. E Deus muitas vezes levanta o mal, levanta aquela situação, entrega aquele milagre para Ele mostrar que Ele é Deus. Vai ter coisas na sua vida que vão acontecer, vai ter situações que vão acontecer que você vai olhar e você vai ver assim, ó, foi Deus. Humanamente falando, não tem como, foi Deus. Eu fiz a minha parte, eu orei, eu tive fé e foi Deus que fez o milagre. Com Deus é assim, Deus tudo é capaz de fazer. Oi, boa noite. Boa noite. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida,
O Luciano, que diz que está com depressão, diz: não é capaz que eu lendo vai me curar. Você tem que ler, procurar entender e praticar. Quando você começar a praticar a palavra de Deus, você vai ter fé e você vai se libertar, tá bom? Mas você tem que ter fé. Você tem que dar aí o primeiro passo, tá? Você tem que se aproximar de Deus, né? Você tem que buscar intimidade com Deus. Aí sim você vai conseguir. Peraí, gente, só um minutinho. Boa noite. Gente, eu sou de São Paulo, tá bom? Eu sou de São Paulo. Pode fazer uma pergunta sim, tá? Se tiver a ver com o que nós estamos lendo, eu com certeza vou te responder, tá? Deus abençoe grandemente. Gente, mais alguém quer fazer uma pergunta? Nós estamos para encerrar aqui a live, mas se você quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Eu estou fazendo lives diariamente, tá? Hoje nós lemos o capítulo número 12, 13 e 14 de Êxodo, né? Nós começamos a ler desde o começo, desde o início da Bíblia, tá? E se você perdeu alguma live e você tem vontade, né, de ler a Bíblia desde o começo, é muito importante, né, para a gente se aproximar de Deus. É muito importante que a gente venha lendo desde o começo, leia a Bíblia inteira, leia diariamente, procure entender. Você pode assistir as lives, elas estão todas gravadinhas. Existe uma religião verdadeira? O que você acha? Eu acho que nós devemos crer em Jesus, né? A nossa religião tem que ser Jesus, tem que ser a palavra de Deus, né? Não é uma igreja, não é uma doutrina, não é o que o homem fala. A nossa vida ela tem que ser baseada na palavra de Deus, em Jesus, né? Existem igrejas que levam a palavra de Deus à risca, leva tudo certinho. Então, é legal que as pessoas se reúnam, né, e falem de Deus, falem da palavra, mas nós temos que seguir a Jesus, nós temos que seguir o que está na palavra dele, né? Não doutrinas, não templos, não edifícios, não coisas que os homens inventaram, né? Então, nós temos que seguir Jesus. A nossa religião tem que ser Jesus Cristo. Nós temos que seguir o que está na Bíblia. Eu penso dessa maneira. Concordo com você. Deus abençoe. Amém. Quando a gente entende isso, a gente para de. Tem muitas pessoas que se afastam de Deus, por exemplo, porque elas colocam a perspectiva delas, a confiança delas em homens, em lugares. Nós não devemos fazer isso. A nossa confiança, a nossa perspectiva, a fidelidade, ela vem de Deus, né? Então nós temos que buscar o que está escrito na palavra de Deus. Fazer, quando a gente começa a seguir a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, você começa a dar frutos na sua vida, né? A gente ir para uma igreja, porque eu tenho que ir para a igreja todo domingo, que eu tenho que ir para a igreja 3 vezes na semana, porque eu tenho que fazer um voto de R$ 1.000 lá na igreja, porque eu tenho que dar minhas roupas na igreja, porque eu tenho que dar meu carro na igreja. Não é isso que vai transformar a sua vida.
Ai, que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que limpar a obra de Deus, porque o pastor falou que eu tenho que fazer isso. Não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você fazer o que está escrito na Bíblia. Aí você vai começar a dar frutos. Aí sim a sua vida vai melhorar. Ah, mas porque o meu marido tem um coração muito difícil. Você vai agir como a Bíblia diz para você agir. Você vai entregar a sua família para Deus. Você vai entregar aquela situação para Deus e você vai ter fé em Deus. Aí sim a sua vida muda. Ai, mas é porque eu tô cheia de conta para pagar, eu preciso do meu milagre urgente. Você vai trabalhar, você vai fazer sua parte e você vai ter fé que Deus vai abrir as portas para você. Aí a sua vida muda. Então, a vida da gente, ela tem que ser baseada na Bíblia. Eu não digo para as pessoas assim, você não pode ir para a igreja, não sei o que, a igreja é do mal. Não é isso. Mas muitas pessoas seguem doutrinas, servem como hábitos, né? Tem ali. Ela é regrada com a rotina que ela colocou na cabeça dela, que é aquilo. E, gente, nós temos que viver o quê? Na obediência, no perdão, no amor, na santidade, em ler a Bíblia todos os dias, em orar todos os dias, em buscar a Deus todos os dias. Isso é o que Deus quer pra gente. Aí a sua vida muda. Aí a depressão vai embora. Aí você começa a pensar diferente. Você começa a se comportar diferente. Você tem que amar o próximo. Você já não pode ser aquela pessoa mal. Não que você não possa errar, você vai conseguir todos os dias, né? Todos os momentos. Vai ter momentos que sem querer você vai ficar um pouco nervosa, nervoso, você vai sem querer tomar alguma atitude ali, mas você já vai voltar para quem? Para Deus. Nossa, sem querer eu me estressei ali, eu me comportei de um jeito que não foi legal. Só que naquele mesmo momento, naquela mesma hora, você já vai voltar para Deus, vai falar: opa, peraí, meu amor por Deus, eu não posso ser assim. E você vai mudar seu comportamento. Então você vai começar a mudar seu jeito de ser. Você começa a mudar seu jeito de ser, você começa a mudar seu jeito de falar, de se comportar, de tomar atitudes, porque você é guiado por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Então a sua vida muda, tudo muda. Não sou crente, mas sonhei com o céu cheio de estrelas e acordei gritando que Deus estava em todos os lugares. E realmente Deus está em todos os lugares, né? Ele é onipotente. Aonde nós clamarmos por Deus, Deus vai estar com a gente, Deus vai nos ouvir, né? Só que devemos ter fé. Temos que ter fé, né? Temos que ter fé, temos que colocar a palavra de Deus em prática. E é isso, gente. Então a live de hoje foi essa, tá bom? Eu espero que Deus tenha falado com você, que Deus tenha tocado em você, tá bom? Que você não saia dessa live vazio, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais essa live, muito obrigada pela sua palavra. Senhor, abençoa e toca o coração de todas as pessoas que participaram dessa live. Que elas venham ler mais a palavra do Senhor, que elas venham mudar e que elas venham também levar a palavra do Senhor para todas as pessoas. Protege a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, até amanhã, tá bom? Amanhã tem mais live. Eu vou orar por todos vocês que deixaram o nome aqui, tá bom? E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.